Muito bem, meu povo. Já cercado de luzinhas de Natal aqui, como estava comentando. Chegamos em dezembro, nosso sexto encontrão. Um caminho que começamos nesse segundo semestre de 2025, como uma forma de manter contato e, além do contato permanente, uma formação constante também dos diversos grupos de alunos que fui adquirindo ao longo dos últimos anos, tanto com curso online quanto com a FASBA, dando agora pós-graduação na FASBA. Recebemos hoje o meu amigo pessoal, Kleber Pessoa. Não faz muito tempo estivemos aqui com a Josi e eu comentei com vocês que foi uma pessoa muito importante para mim e nessa chegada em São Paulo, nessa adaptação de São Paulo. Houveram pessoas que ajudaram São Paulo a se tornar um pouquinho mais casa, um pouquinho mais meu canto. Dentre essas pessoas, alguns arquitetos que passei a admirar muito, e o Kleber foi o primeiro deles, inclusive. Como eu mandei nas apresentações, o Kleber é especializado em arquitetura hospitalar e é uma biblioteca de normas ambulante. O cara sabe de tudo, sempre me tira de perrengue quando eu estou na dúvida. Inclusive, eu ligo para ele para saber. E muito generosamente está aqui conosco essa noite. Então, Kleber, seja muito bem-vindo. A representação hoje está pequenininha, só basicamente a gente tem uma pessoa das primeiras turmas do curso online, uma pessoa que também é parte do meu escritório, a Priscila, já parte das últimas turmas do curso online, e a Jo é uma aluna da pós-graduação da FASBA. Então, apesar do número hoje estar reduzido, por conta do dia de Nossa Senhora da Conceição, eu imaginei que isso podia acontecer, nós temos aqui a representação dos principais grupos de alunos que têm participado desses encontrões. Então, agradeço muito e vou pedir a todo mundo também para que, quando assistir esse encontrão, essa nossa noite de diálogo, no canal do YouTube, que possa lá comentar, deixar seu registro, comentar o que gostou, e quem sabe até quaisquer dúvidas, perguntas, enfim. Que aí a gente dá um jeitinho de ir respondendo. Eu vou mandando para o Kleber aqui o que chegar de dúvida, e tenho certeza que ele se prontifica a poder auxiliar. Meu querido, a casa é sua, fica muito à vontade. Literalmente a casa é sua. Então vamos lá. Na casa nesse momento, como eu comentei antes de começar a gravar, o Kleber está na minha casa, eu estou na varanda, o Kleber está na sala. Então, agradeço muito. Literalmente, a casa é sua, não só a minha casa, mas também o nosso grupo. Seja muito bem-vindo. Bora lá, então. Vou aqui compartilhar minha tela. Vocês já estão vendo minha tela? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Deixa eu ver se foi. Compartilhar. Estão vendo a tela? Agora sim. Tá, então eu vou colocar aqui para apresentar para vocês verem, tá? Então vamos lá, eu vou falar a norma pela função, que é como a função do espaço determina suas regras do Hospital Templo. Para me apresentar aqui, eu sou arquiteto urbanista, sou formado pela Unisanta, estudei lá em Santos, sou lá do litoral, e você vê assim que o meu currículo ele não é tão extenso assim, que eu fiz pós-graduação no Einstein, fiz alguns cursos de especialização na área tanto da vigilância sanitária quanto da acessibilidade, mas o meu conhecimento ele foi muito na parte operacional, o tanto que eu trabalhei na área, né? Então, eu consegui absorver muito dessa questão de normativa trabalhando. E uma coisa que eu aprendi muito nessa área, que eu acho que vale para todas as áreas, é que a gente tem que dominar a norma para ela não dominar a gente. Então, assim, a gente tem que conhecer muito bem a normativa, a gente tem que dominar muito bem, não necessariamente decorar a norma. A gente tem que saber onde procurar, como procurar, ainda mais para as ferramentas hoje em dia, né, que a inteligência artificial ajuda bastante. Eu uso bastante. Então, quando a gente tem a concepção de projeto inicial, a gente tem que entender o que a gente vai precisar. Então, é muito importante a gente dominar a norma, porque senão a gente perde o controle do nosso projeto, porque a gente vai ter que atender um bombeiro aqui, atender uma prefeitura ali, e o nosso projeto original ele vai descaracterizando. Então, assim, a gente tem que entender, a gente tem que dominar a norma, porque, assim, dominando a norma, a gente tem um total domínio sobre o nosso projeto, tá? Aí eu vou começar aqui, que eu sempre faço essa relação, que eu gosto, que é arquitetura hospitalar versus arquitetura sacra. Porque, assim, basicamente, a minha área, ela nasce com a arquitetura sacra. A arquitetura hospitalar, ela nasce com a arquitetura sacra. Se você for ver, nos princípios do próprio Jesus, que a motivação inicial é curar os doentes, acolher.
Então, assim, o próprio princípio do cristianismo é o princípio da minha área. Então, você vai no hospital, ele é o quê? É um ambiente de acolhimento, um ambiente de cura. Então, assim, você vê que durante as epidemias gerais, né, principalmente na Idade Média, quem cuidava das pessoas era a igreja. Aí eu vou trazer aqui bem antigamente, na época da Capadócia, que aí você vê que tem o São Basílio, que ele tinha que é o primeiro complexo de hospital cristão. Então ele tinha enfermarias, ele tinha abrigos, hospícios para pobres, leprosário e alojamentos para viajantes. Então assim, você vê que não tinha uma normativa para que definia isso, mas eles já começaram pela necessidade a criar enfermarias, as alas, os próprios ambientes hospitalares. Aí eu vou trazer também um pouquinho mais recente, entre aspas, o Hospital de Santa Fabiola, que é o primeiro hospital conhecido em Roma, fundado por uma mulher, e também na Idade Média, que muitos mosteiros eles eram de acolhimento. E você vê que a minha área, ela nasce com a igreja, ela nasce com um ambiente cristão. E a gente ainda tem as referências de outros mundos, que é os hospitais islâmicos, que em Damasco, na Síria, já tinha o primeiro hospital islâmico público, e também eles já tinham o princípio na religião. Aí eles já tinham separação por alas, não contagiosos, contagiosos, idosos e tratamentos gratuitos, que é do princípio islâmico. Os hospitais indianos, que eles cuidavam de animais, porque o budismo cuida muito dessa questão dos animais, e os chineses, que eles aplicavam conceitos do Feng Shui, que é basicamente questões que são práticas, evitar ambientes úmidos, colocar janela para insolação. Então, assim, a gente vê que esses princípios de normativas, eles nascem com a necessidade e eles justificam em meios filosóficos e religiosos. Então, assim, a gente entende que essa função, ela é uma norma hoje em dia, mas antigamente ela era justificada por meios tanto filosóficos quanto religiosos. Então, assim, a gente fala assim, Feng Shui, questão de filosofia, mas se for ver na prática, eles são coisas que são do dia a dia. Aí a gente vê a questão da separação por alas que eram feitas nos hospitais cristãos, e é uma coisa que é praticada hoje em dia. O pé direito das igrejas que eram altos ajudava a ventilação, isso era bom, era benéfico para o paciente, e muitas vezes eram justificados por milagres, algumas curas, algumas melhoras, e as pessoas buscavam essa cura no ambiente da igreja. Então, não é de se surpreender que um hospital nasce dentro de uma instituição religiosa, tá? Aí, isso daqui já justifica esses porquês, né? Porque a função, ela gera norma, mas ela nasceu na necessidade, que foi basicamente eles foram colocando em prática. Que numa epidemia que a gente teve recentemente do Covid, a gente não tinha normativas específicas. Várias normativas sanitárias, elas passaram por mudanças durante esse período. Então, a 7256, que é a normativa de climatização, ela foi revisada no pós-Covid. Então, a gente sempre está aprendendo na prática. E o ambiente religioso, ele foi crucial nesse aspecto, porque eram onde as pessoas eram acolhidas, eram onde as pessoas buscavam cura, e eram onde elas literalmente eram cuidadas e tratadas. Tá? Então, ali é só para a gente dar uma amarrada, uma pequena introdução, né, para a gente ver que as duas áreas elas estão linkadas. E agora vamos para a parte mais chata, que não tem nem tanta ilustração assim para colocar, né? Então a gente tenta colocar. Então, assim, se você for ver, a raiz da palavra norma, ela é esquadro. Esquadro é o quê? É um ângulo reto. Então, ele passou a ser utilizado para delimitar terrenos, lotes, mas aí depois ele passou a ter o significado de regra, padrão, modelo e princípio. Então, assim, você vê que a raiz da palavra, a etimologia da palavra, já vem para uma coisa retilínea, padronizada. E a gente tem essa questão das normas elas serem obrigatórias, terem questões de boas práticas, que orientam decisões, que a gente sempre está focado muito na questão da qualidade e a coerência do nosso projeto, porque a gente tem que pensar muito no fluxo, na segurança das pessoas. Eu falo muito paciente, então me perdoe se eu falar isso daí, porque o meu público acaba sendo esse. Mas, assim, a gente tem que dominar isso daí,
porque na hora da concepção do projeto, que na arquitetura sacra vocês têm os outros princípios, ritos, que precisam ser respeitados, mas a gente tem as outras normativas que muitas vezes deixam a gente amarrados, que é a VCB, a acessibilidade, que acaba tirando um pouco a característica do nosso projeto original. Mas a gente tem que absorver isso daí, porque você imagina, uma pessoa que está cadeirante, ela é PCD, ela vai buscar cura no ambiente sacro e ela não é acolhida já na porta de entrada porque ela se barra numa escada. Então, assim, de que adianta? E eu vou destrinchar aqui para a gente ter um conhecimento um pouco mais amplo, os tipos de normativas. Tem a questão de lei, que é uma norma jurídica, que ela é criada pelo Estado. O Estado, conceito de país, Brasil, Estado de São Paulo e município, que é o exemplo do Código de Obras, que ela é uma lei e ela deve ser seguida. Aí a gente tem a questão da norma técnica, que é a ABNT. A ABNT, ela não tem um peso de normativa, mas algumas leis, elas amarram a ABNT e ela se torna normativa, mas ela em si, a ABNT, ela não é uma norma, não deve ser seguida, não é uma lei. Ela só tem caráter de lei a partir de um estado ou de um país, uma norma federal, uma portaria, fala assim, ó, a ABNT, NBR 9050, ela deve ser seguida em sua totalidade. Aí sim ela deve ser seguida, tá? E as portarias e instruções técnicas, que elas são mais voltadas para o município ou para outros órgãos, que, por exemplo, o Corpo de Bombeiros. E a gente tem um por estado. E eu até vou puxar um parênteses que eu sempre uso esse exemplo, que eu acho que é importante, porque a gente tem tantas escalas que, por exemplo, a IT do do Corpo de Bombeiros de São Paulo é referência e muitas vezes ela é usada em outros estados, mas ela conflita com uma NBR, eu até uso esse exemplo que o Amir gosta, que é a questão da 14.718, que é uma normativa que fala sobre guarda-corpo. Eu sempre uso esse exemplo. A NBR, ela está diferente da IT técnica do Corpo de Bombeiros. A IT do Corpo de Bombeiros, ela está mais restritiva. Então, assim, é importante a gente consultar em vários aspectos para a gente entender e utilizar a normativa correta e não cometer erros. E até uma curiosidade para a gente entender, que a normativa fala que o barramento do guarda-corpo, ele tem que ter 10 centímetros. E aí a gente fala assim, eu vou respeitar os 10 centímetros. Mas por que esses 10 centímetros? Que o importante da normativa é a gente entender esses porquês. Qual que é o intuito dessas medidas, de qualquer orientação que eles passarem. Os 10 centímetros a gente pode associar aos 10 centímetros de dilatação da mulher quando vai ter um neném, porque é o diâmetro do crânio de um bebê. Então, assim, um bebê ele pode começar a andar com alguns meses e o barramento tendo 10 centímetros não passa a cabeça dele. Então, é basicamente isso. Então, a gente acaba lembrando. Você sempre vai lembrar dos 10 centímetros se você associar ao crânio do neném. Então, a gente vai acabar lembrando, tenho certeza que vocês vão lembrar, que quando for fazer um guarda-corpo, vocês vão lembrar disso. E não precisa lembrar o número da norma, não precisa lembrar exatamente onde está, mas vocês têm que entender que existe. Qualquer detalhezinho tem uma normativa. Aí a gente também tem que isso é muito das nossas áreas, que tem a questão de boas práticas, que na minha área da área da saúde, mas eu dei uma pesquisada na área de vocês também tem boas práticas. Eu falei assim, olha, que legal, porque eu tenho muitas boas práticas da enfermagem, que a gente tem que seguir, fluxo de higienização, não cruzar o que, por exemplo, eu não tenho normativa falando que eu não posso passar um cadáver no meio de uma recepção, mas é bom eu fazer isso? Não. Então, assim, as boas práticas, elas não são normativas, mas é muito bom a gente consultá-las, e muitas vezes é importante a gente consultar quem está operando, quem está utilizando o espaço, que no meu caso são os enfermeiros, são os médicos, são o pessoal da hotelaria, da limpeza, então eu tenho que pensar em como esse ambiente vai ser cuidado, né? Que muitas vezes a gente fala na área de vocês, quem vai cuidar desse espaço? Quem vai fazer a limpeza? Muitas vezes uma senhorinha que fica muito devota à igreja, né? Então a gente tem que pensar na segurança dela,
na segurança do que ela vai fazer e ela ter acessibilidade para poder fazer, para cuidar da própria edificação, né? Que não é só construir e entregar, é a gente dar um manual de como manter essa edificação. Então, aí já é um manual de boas práticas. Você vê que não está amarrado a uma normativa, é mais a questão de ter um bom senso, de ter uma empatia com quem está utilizando. Então, norma técnica vai além de atender uma portaria da prefeitura. Ela vai nessa parte da gente ter empatia com o usuário, de ter empatia com quem vai ocupar esse espaço e quem vai cuidar do nosso trabalho, né, que a gente vai construir e vai ter esse pessoal que está cuidando dele. E quem normatiza? A gente fala que é o Estado, que é a União, Estados e municípios, que a gente tem a hierarquia para seguir, né? Então, sempre União, Estado e município. Sempre prevalece o de cima para baixo. O Corpo de Bombeiros, que aí vai de Estado para Estado, né? Que a gente tem que seguir. No meu caso, a vigilância sanitária, mas aí um ponto importante para a área de vocês também, porque vocês projetam cozinhas. Vai ter um espaço que vai ser utilizado para fazer os eventos, ou a própria cozinha da igreja. Então, assim, vocês não precisam seguir 100%, mas já é algum local para se orientar. Que, por exemplo, a gente tem as ilhas de cocção, que aí a gente tem que separar os tipos de corte de carne. Então, onde você corta o frango, você não pode cortar o porco. Então, até em algumas religiões você não pode ter essa mistura. Eu estudei no Einstein e eles separam cozinhas para o público judeu, né? Então, porque não pode ter contato com o porco. Então, eles separam as cozinhas, por mais que tenha ilhas separadas, eles não deixam no mesmo ambiente. Então, é importante de ter esse conhecimento. Até na minha área, eu tive um pouquinho de contato com a arquitetura sacra por conta dessas minúcias, né? Que aí a gente tem que respeitar a cultura de cada religião, até porque os hospitais, Santa Casa, no geral, ela é de origem cristã, né? Então, a gente tem que seguir as premissas. E as entidades religiosas e litúrgicas, que a gente tem que seguir, no caso de vocês, a diretrizes técnicas para poder atender o que é especificado por eles, né? Que assim, por exemplo, no meu caso, eu já trabalhei em um hospital que não é cristão, então a gente fazia espaços religiosos que eles eram abertos a todas as religiões, que a gente chamava de espaços ecumênicos, que aí a gente não fecha só num setor do cristianismo. A gente abre porque é um espaço onde a pessoa vai lá, tem um parente que está em coma, está num estado crítico, ele precisa desse espaço de acolhimento religioso para que ele possa ir lá e ter esse contato com Deus, né? Ou seja lá quem ele idolatre. Então, a gente tem que seguir o mínimo possível para que a pessoa tenha esse conforto. Então, por exemplo, a gente não pode utilizar elementos religiosos como a cruz dentro desse espaço ecumênico, então a gente mas tem que ter toda aquela característica e ambientação de um espaço para a gente pensar e as pessoas associarem a religião, né? E se sentirem acolhidas independente da religião delas. Eu fiz só um espaço desses, e como eu trabalho no hospital público agora, a gente não faz, não é autorizado, né? Porque a gente está no estado laico, então eles não colocam. E eu acho muito difícil, porque a gente precisa acolher. E eu acho que muitas vezes a pessoa é acolhida naquele momento dela sozinha com Deus. E, fugindo um pouquinho, saindo pela tangente, a associação técnica, que é a BNT. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui são todos arquitetos, Almir? A maioria, não todos. Ah, então tá. Porque quem tem o CAL, se vocês procurarem no Google a ABNT CAL, a gente tem acesso gratuito a todas as normas da ABNT. Então, vocês conseguem entrar lá e acessar, tá bom? E agora a função criar norma, que é o que eu falei lá no comecinho, porque a gente tem muito essa questão do espaço e que ele tem as limitações, né, que por conta do uso que ele vai ter. Uso, risco, fluxo, as necessidades, que no passado que a gente viu lá, que os hospitais, eles nasceram lá atrás,
lá em 250 depois de Cristo, as necessidades elas foram criando essas normas. Então, assim, a gente tem que entender por que existe isso. A gente tem que entender o espaço, a gente tem que entender o que a gente está projetando, porque a norma ela nasce automaticamente, porque você vai ver que a norma ela não está lá por estar, só para ser atendida, para ser um bloqueio. Ela tem um caráter orientativo, porque muitas vezes eu estou lá projetando, estou fazendo o espaço, vou inclusive abrir uma planta no final de uma UPA que eu estou fazendo aqui em São Paulo, já está sendo executada, e ela é uma das primeiras UPAs com ala psiquiátrica, que é a minha especialização. Então, assim, o público psiquiátrico, ele tem uma necessidade específica que hoje em dia não tem cartilha, não tem norma, não tem nada. Então, assim, a gente tem que ir na mente da pessoa que tem problemas, tem necessidades especiais da mente, e a gente tem que se colocar na pele dela, e aí a gente começa a ver o espaço, que, por exemplo, uma pessoa psiquiátrica, ela tem comportamentos suicidas, então a gente tem que ver, olhar para o ambiente, e falar assim, como a pessoa pode querer cometer suicídio nesse espaço. Então, por exemplo, um chuveiro, ele é um risco, porque a pessoa se pendura lá. Um forro bem estruturado, a pessoa se pendura no forro. Ela se pendura na maçaneta. Ela usa o espelho para se cortar. Então, assim, a gente começa a ter a visão do usuário e a gente vê essas limitações. E muitas vezes esse paciente ele pode atacar o próprio funcionário, né? Então, assim, a gente realmente tem que entrar na pele da pessoa e usar esse espaço enquanto a gente está projetando. Então, porque a gente acaba olhando muito para o macro na hora de projetar, mas pega um momento do seu dia, olha para o projeto e entra como usuário, entra como pessoa da limpeza, entra como manutencista que vai trocar uma lâmpada. Então, você vai ver que as normas, elas fazem sentido. Então, você começa a aplicar cada vez mais as normas de maneira inconsciente. Aí, aqui, de novo, a questão da função que define os fluxos, que é mais texto que eu passo para vocês depois, que aí vocês conseguem entender melhor, que aí função, risco, fluxo, gera norma. Então, aqui, ó, por trás de cada Cleves, uma norma, coisa, se existe você um... quiser, lá embaixo na tela, que você colocar esse ocultar também, que aí já não vai ficar com essa linha preta que está aí. Não, não parar de compartilhar, do lado tem um ocultar. Já Isso, foi. que aí já fica Apareceu. menos coisa na tela. Mas vocês estão vendo a caixinha de vocês aqui Sim, com a sim, ela imagem? Não. aparece. No Meet tem esse problema, né? Ele fica aparecendo. Quando precisa, Então você eu vou colocar aqui volta e embaixo vem. que não aparece vocês. Show. Tá. Então, assim, que eu coloquei aqui até no final. Quando o arquiteto entende o porquê, projeta com consciência e não apenas por obrigação normativa, que isso daí é o principal, que a gente tenha os principais tópicos, segurança, fluxo, higienização, acessibilidade, contemplação e privacidade. Se você entende o porquê de cada item nesse seu projeto, porque na minha área tem os porquês e na área de vocês, na arquitetura sacra, tem outros porquês. Muitas vezes eu posso não dominar tanto, mas eu acho que quando você começa a entender todos esses itens de maneira minuciosa, como usuário, vocês dominam a norma. Aí vocês não deixam a norma dominar vocês. Então você vai prever um espaço para uma pessoa, eu falo paciente, uma pessoa obesa, um cadeirante, vocês já vão definir esse espaço para essa pessoa, porque você vai pensar enquanto usuário. E aqui os parâmetros universais em qualquer projeto, que é clareza de uso, segurança do usuário, fluxo coerente e não conflitante, acessibilidade e inclusão, essa palavra é difícil, manutenibilidade, que é para você fazer a manutenção da edificação, que isso é muito importante. A gente acaba fazendo o projeto, mas não sabe como que vai fazer a troca da lâmpada, que vocês fazem pé direitos altíssimos, né? Então, para trocar uma lâmpada aí é bem difícil. Coerência técnica e simbólica e o conforto, lumínico, térmico e acústico. No de vocês, o acústico, principalmente, é muito importante. É uma área que eu queria muito trabalhar, mas escolhi outra área. E aqui vou falar um pouquinho, puxar minha sardinha, que é um campo de normativas extremas. Então, a gente tem muito essa questão, fluxo do paciente, que é RDC 50. Fluxo de resíduos, que eu tenho que pensar por onde o resíduo vai passar, RDC 222. Fluxo de profissionais, RDC 63 e NBR 7256, que essa daqui é de climatização. Combate a incêndios, que é IT
para tirar o AVCB. Então, assim, na minha área, o risco ele vem antes do meu projeto. Então, assim, eu vou criando os espaços vendo primeiro a normativa. E tanto é que a maioria dos hospitais, eles não têm uma forma bonita, eles não têm, não são muito atrativos visualmente, porque a gente acaba pensando no hospital na primeira construção e na expansão. Então, a gente já pensa, que a gente fala que é o plano diretor do hospital. Quando a gente faz o projeto, a gente já pensa nas expansões. Então, ele vai ser retangular, ele vai ser quadrado, e a gente acaba inovando, entre aspas, nos espaços internos, tá? E a arquitetura sacra, que é outra lógica e tem uma outra função. Então, assim, é o significado simbólico, e o rito e a comunidade que vai definir isso daí. Então, assim, a função espiritual faz as diretrizes e a norma sacra. Então, assim, é um mundo completamente diferente do meu, embora a minha área tenha nascido na de vocês, o simbolismo é muito mais forte dentro dessa área, mas você tem que seguir as normativas e vocês têm as próprias normas sacras. E a arquitetura hospitalar e a arquitetura sacra, elas são diferentes, embora elas converjam no aspecto do acolhimento. Tá? Então, assim, a gente fala muito nessa questão da funcionalidade de tecnologia na área hospitalar e na espiritualidade e tradição na área de vocês. Eu dei uma corrida aqui porque eu quero mostrar um projeto, que é o estudo de caso da UPA Butantã, porque eu vou mostrar mais ou menos para vocês a planta, para vocês verem aqui, deixa eu puxar. Esse é um projeto que eu recebi pronto, é lá na região do Butantã, ela vai ser uma UPA que provavelmente vai ser inaugurada no ano que vem. Eu recebi o projeto já pronto e minha função foi revisar esse projeto e como minha especialidade é psiquiatria, eu revisei toda essa ala psiquiátrica aqui da UPA, tá? Então a UPA é importante porque ela é uma porta de entrada da saúde pública, né? Porque todo paciente que sofre um acidente, ele vem para a UPA, tá? Então vamos lá. Aqui o paciente entra e recepção, classificação de risco, e ele já eu vou falar o fluxo do paciente psiquiátrico, tá? E ele vem aqui para a região da ala psiquiátrica, que é aqui profundinho. Então, a gente tem um consultório, a gente sempre pensa em rota de fuga do profissional, isso não tem normativa, a gente é boa prática, é consultando os profissionais, porque toda essa parte psiquiátrica, ela não tem norma especificada para ser atendida, tá? E a gente coloca aqui uma antecâmara para o paciente não fugir. Porque a gente coloca aqui, por exemplo, entra um profissional, fecha a porta, abre a porta, ele entra. É tipo guarita de prédio, basicamente, porque a pessoa entra, fecha a porta, libera a outra. E a gente tem aqui um fluxo separado para toda a área técnica, né, que é o pessoal da limpeza, DML, sala de utilidades, que é onde eles fazem um despejo de resíduo biológico, né. Então, assim, você vê que tem toda uma antecâmara para poder ter essa limitação de acesso. E aqui a gente tem a área das observações psiquiátricas, que aí você tem todo o paciente psiquiátrico, ele fica aqui, não necessariamente ele tem uma crise psiquiátrica ou qualquer tipo de sintoma. Ele é um paciente de uma UPA, ele pode estar com o braço quebrado, ele pode tentado cometer suicídio, ou ele pode estar com uma dor no estômago ou o peito doendo. Ele vai ficar nessa área, porque ele já tem um perfil psiquiátrico, então ele já oferece um risco diferenciado para o profissional e para ele mesmo, tá? E a gente separa por áreas masculinas e femininas, porque tem sempre o risco do estupro, do assédio, e num ambiente hospitalar que é tudo muito caótico, a gente não tem braço para ver isso. Então, de novo, boa prática, não está em normativa. Então, assim, pensar enquanto mulher, enquanto paciente psiquiátrico, vulnerável, que está numa maca, muitas vezes sem conseguir andar. Então, a gente tem que se colocar na pele do paciente. Então, assim, por mais que é uma paciente psiquiátrica, ela está exposta. E aqui a gente coloca um isolamento. E o isolamento, ele também serve para quê? Pediátrico. Então, assim, uma criança que está em surto, ela fica sozinha com o pai ou a mãe, o acompanhante. Então, ela fica isolada, supervisionada, porque aqui no posto de enfermagem, eles ficam vendo 24 horas, aí, de novo,
a gente está se colocando na pele do paciente. Então, assim, são vários tipos de paciente que a gente tem que se colocar no lugar, tá? E aí você vê que nesses espaços a gente acaba pensando um por um, isso daqui eu já recebi pronto, então a gente teve que revisar, foi eu acho que uns 3 dias para revisar isso daqui, foi pouco tempo. E eu queria até mostrar aqui para vocês que a gente tem uma área de choque e área de observação normal. Aqui nessa região seria um ótimo lugar para colocar um espaço ecumênico. Por quê? Porque a gente está recebendo o paciente que está em estado crítico, o acompanhante ele vai ficar onde? Ele fica nos corredores. Ele fica no corredor, ele fica na espera, e ele não sabe como que está o familiar dele, o ente querido. Então, assim, ele ficar nesse espacinho aqui, que a gente muitas vezes ignora, já ajudaria no acolhimento do acompanhante, porque a gente sempre pensa no doente, né, na pessoa que está precisando de acolhimento. Mas a gente esquece que tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, e ele recebe uma notícia de falecimento, e onde ele fica? Hoje em dia, isso é uma falha muito grande dentro dos hospitais públicos. A gente coloca um espaço de acolhimento, que é esse nome, que é até difícil de colocar hoje em dia. Nessa unidade eu não consegui implantar, mas a gente está tentando colocar na outra UPA que eu tenho, que eu faço a gestão. Hoje mesmo eu tive uma reunião para a gente tentar implantar esse espaço de acolhimento, porque aí fica o serviço social, recebe uma notícia, e ele passa para o familiar e ele fica lá sozinho, vai, fica no momento dele, e isso daí a gente pode ser que a gente consiga ampliar para um espaço de acolhimento espiritual, né, que depende, porque eu falo assim, o familiar fica sozinho lá, e ele pode ter um momento de luto dele, né, ter a crise, ele pode gritar, ele pode fazer o que quiser, mas assim, você vê que, por mais que seja um ambiente de acolhimento ainda mais público, ainda carece de muita coisa que não é normativa. Por isso que eu falo, a gente precisa primeiro entender quais são as necessidades dessas pessoas, para depois a gente criar as normativas. E até porque tem muitos comitês que a gente tem abertura para poder falar sobre, a gente pode participar na criação e revisão de normas, para a gente poder melhorar isso daí, melhorar as condições no nosso projeto, ou de outros. Porque, por exemplo, eu tenho vontade de mais para frente fazer um mestrado e na área hospitalar, que é mais para a área psiquiátrica, que é minha especialidade. São Paulo, na prefeitura de São Paulo, o pessoal me consulta às vezes para em projetos psiquiátricos, porque eu gosto, né? Então, nesse caso, eu tive a oportunidade, que é uma UPA que vai ser minha, né? E, e eu pude revisar esse projeto antes da execução, porque muitas vezes eu recebo o prédio pronto, eu não tenho poder de fala. Eu recebo ele pronto e eu vou tapando os buracos depois. Então, nesse caso, eu pude pensar o espaço. Então, assim, todas essas questões das separações, dos fluxos, eu consegui pensar antes, junto com a equipe que a gente trabalha junto lá também. Somos em 3 arquitetos para mais ou menos umas 30 unidades. E foi basicamente isso. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum apontamento, que eu dei uma acelerada aqui, que eu fiquei meio nervoso. Falei e repito, você está em casa, fica tranquilo. Cara, achei muito legal essa questão da construção que você fez no início, né? E você me lembrou uma coisa que a gente já tinha conversado algumas vezes, Uhum, que a arquitetura hospitalar acaba nascendo de dentro da arquitetura religiosa, da arquitetura sacra também. sim. Como um comentário, dentro do que o Kleber falou, eu lembro que uma vez eu estava desenhando um guarda-corpo para um mezanino de igreja, e a gente estava criando um guarda-corpo mais desenhado e tudo mais. Eu comentei isso, acho que o Kleber viu, alguma coisa assim, ele falou assim, você sabe que não pode ter mais de 10 centímetros, né? Eu falei, é? E aí ele explicou, ele contou a questão do tamanho da cabeça da criança, etc. E aí eu comecei a sempre trabalhar. Então, mesmo quando a gente cria alguns desenhos, muitas vezes guarda-corpos que não vão ser necessariamente um barrado horizontal ou vertical, na verdade vertical, né? Não pode ser horizontal.
para a pessoa não correr o risco de subir, eu comecei a sempre considerar isso e lembrar, tem os 10 centímetros que o Kleber me lembrou. Então, isso é bem interessante. Acaba, Kleber, dentro da arquitetura sacra, a gente tem muito mais boas práticas, como você usou, né? Os documentos que nós temos são referenciais como estudo, como orientação, mas não necessariamente como normativa de onde tem que estar cada coisa na arquitetura sacra. Uhum. A gente é menos engessado nesse sentido, só que tem toda a parte, como você disse, que é a parte chata da norma civil mesmo. E aí é que eu acho que vale o que Jesus falou, né? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A gente precisa também seguir a normativa civil, e é uma coisa que muitas vezes a gente acaba deixando para depois. E como você disse, se você não domina a norma, ela te domina. Então, se você não faz seu projeto já pensando nas normativas, a chance de você ter que ir alterando o projeto depois é muito maior. E, como você falou, uma coisa que é muito complicada, né? A gente, por conta da concepção de Estado laico, a gente perdeu a sensibilidade de um espaço onde as pessoas podem se conectar, se não com o divino, consigo mesmas, ter um lugar de respiro, ter um lugar para receber notícias que são difíceis e por aí vai. E aí eu, de verdade, fico feliz, cara, em ver que você está trabalhando nos projetos por lugares assim, dentro do hospitalar. Eu não sei, acho que qualquer pessoa que já passou por qualquer situação nessa vida de cuidar de alguém que está no hospital, se coloca muito na pele, fica imaginando o quanto seria bom ter um lugar de acolhida. Quantas vezes eu tive que sofrer nos corredores, que não dava nem para sofrer dentro do quarto, quando meu pai, por exemplo, ficou doente, porque eu não podia deixá-lo ver que eu estava mal. Então, realmente, isso é uma grande carência nos nossos espaços hospitalares, né? Por mais que eu acho que tem alguma questão, eu não sei até onde é normativa ou boa prática, de acontecer atendimentos religiosos dentro dos leitos do hospital, né? Padres, pastores, comunidades religiosas podem participar nos espaços públicos ou criar essa relação com aqueles que estão ali, mas a gente perdeu realmente esse sentido de ter um lugar para ser referência de religiosidade dentro dos hospitais, né? Muito bem. Feita essa colocação, se ninguém tem uma pergunta, eu vou ter uma e talvez eu vou te colocar na fogueira aí. Aí eu vou colocar só para falar em relação ao que você pontuou em relação ao atendimento, ele pode ser do religioso, ele é feito, mas ele é feito dentro do leito. Ele não Isso, é feito não tem um no lugar. espaço específico, porque, por exemplo, às vezes se o paciente está em coma e o familiar vai ser atendido, ele vai ser atendido onde? Vai ser atendido no corredor, no próprio leito. Então, assim, não é um espaço acolhedor. O que muitas vezes a gente tem é na Santa Casa. Nas Santa Casas ainda tem. Eles ainda têm uma capela, eles ainda prezam por isso, mas é muito pela relação com o cristianismo ainda, né? Então, ela tem... Eu prezo muito pelas Santa Casas porque elas ainda têm essa raiz, que eu digo que é a origem da arquitetura hospitalar, né? Porque ela nasceu disso. Então, eles acabaram engessando muito o hospital, a normativa, e estão tornando esses espaços menos humanos. Então, você vai lá, tem um necrotério. Cadê a salinha para você atender o paciente, para falar com o psicólogo ou o familiar? Não tem. Você vai lá no necrotério, vê a pessoa na maca, o familiar morto, e não é acolhido depois. Você vai lá e volta para uma recepção. Aí você não tem aquele sigilo do teu choro, do teu luto, você faz esse teu luto em público. Então, isso daí não existe em norma, não existe em nada, é mais essa questão, a gente tem que dominar a normativa, a gente tem que dominar nosso projeto para a gente defender, porque assim, por exemplo, na parte psiquiátrica, eu assusto as pessoas, para elas aceitarem meu projeto, porque eles falam assim, vamos colocar a psiquiátrica no andar de cima. Eu falo assim, você já tentou transportar um paciente psiquiátrico em surto na escada? Ele vai te jogar na escada. É mesmo, vou colocar no térreo. Então, assim, isso não está em norma. Isso a gente convencer a pessoa pelo uso do espaço. Então, por exemplo, o espaço de acolhimento, que a gente está mudando o nome para a gente ter essa outra atenção, porque o espaço do acolhimento ele é focado para o serviço social.
mas nada impede de um padre ou um pastor utilizar para acolher o familiar ou o paciente. Tá? Então, assim, muitas vezes a gente acaba mudando os nomes para a gente garantir certos usos, né? Porque eles ficam mais amplos, né? Você comentou já comigo algumas curiosidades. Eu acho que a sua maior vivência de arquitetura, essa união de arquitetura sacra e hospitalar, é com a comunidade judaica, né? Trabalhando Sim, no Einstein. Você já comentou de algumas coisas curiosas. Você chegou a falar a questão da carne na hora da cozinha, que tem que ser separada, isso. porque carne de Eles porco. tinham colocado, eles Uma têm que coisa colocar. curiosa, carne de porco para mim é uma coisa muito forte na cultura paulistana. São Paulo se consome muito carne de porco, né? O sanduíche de pernil é uma das coisas da culinária paulistana. Por exemplo, no Rio de Janeiro eu não tenho tanta referência de comer tanta carne de porco. E aí quando você fala, eu fico, deve ser realmente complicado, porque inclusive é uma carne muito mais barata, né? Então, dependendo para a questão hospitalar, atende de uma forma muito mais eficiente financeiramente falando. Só que aí nós temos essa questão religiosa, a comunidade judaica não consome carne de porco. Algumas comunidades cristãs também acabam mantendo essa tradição herdada do judaísmo, apesar da maioria já não ter mais essa questão. Além dessa questão da cozinha, já teve alguma outra coisa assim? Por exemplo, como que funciona a questão, a gente falou de necrotéria, etc e tal, mas e no caso de amputações? Como que acontece? Como que é gerenciado isso? Isso. Pensando em arquitetura. Então, a questão da amputação, a gente tem aqui até o espaço que eu vou mostrar aqui, ó, que é a sala de utilidades, que é o expurgo, né, basicamente. Que ele é Uhum, um ambiente que, aí, dependendo do percentual do corpo e da religião, que isso daí é passado já quando a gente tem na recepção, na triagem, a gente pergunta algumas coisas, se tem alguma especificidade do paciente, alguma orientação religiosa, porque é respeitado. No hospital, a gente respeita tudo que for imposto, né? Então, dependendo do percentual do corpo da amputação, ele é descartável. Ele vai para o lixo. uhum. Ou vai para o expurgo mesmo, que é esgoto. E em alguns casos, dependendo do outro percentual, ele é separado e fala para a família o que vocês querem fazer, porque isso daqui tem que ser descartado. Vocês querem que descarte ou vocês querem fazer, enterrar alguma coisa? Mas isso tem um percentual que eu não lembro exatamente quanto que é. Mas quando eu quando eu estudei no Einstein, eles faziam um enterro, os judeus eles fazem um enterro dessa parte do corpo. Então eles fazem, tem um velório, tudo direitinho, é separado e enterrado. E Mas o depois enterro acontece dentro da própria área do hospital ou não? É num cemitério não, mesmo? é no cemitério. Aí, então a Hum, gente vai todo, no hospital a gente tem aqui, ó, por exemplo, no meu, a gente tem o necrotério. Calma, tá carregando. Aqui, ó, o necrotério, que é um morgue, que a gente fala. Ele geralmente fica externo mesmo, porque esse daqui não é para fazer perícia, ele é só para a gente deixar o corpo, aí depois ele vai para o Instituto Médico Legal, tá? entendi. Aí lá o familiar vai, faz a assinatura de toda a parte legal, nessa parte a gente só deixa o corpo para poder ser recolhido, tá? Só para saber de onde veio o termo morgue, que eu não conhecia. É em inglês. Tá, Necrotério em inglês é morgue. entendi. E acabou sendo utilizado aqui, enfim, eu Tá. gosto é porque o necrotério, quando a pessoa lê o nome necrotério, elas acham muito pesado. Entendi. É tipo o banheiro que a gente mudou para WC. Que o WC, na verdade, o WC ele é como se fosse o lavabo, né? Mas em alguns lugares vai WC só, né? Como identificação. Que É, pelo próprio tamanho de identificação de prancha, etc. que o WC ele veio de uma origem inglesa, que é Water Closet, Aham. que é o armário de água, basicamente. Então é um lavabo. Eu até pesquisei isso daí e falei, por que WC? Eu fui atrás disso daí. Sua cara, não apostaria diferente. Meu Hum. amigo, deixa eu te perguntar, teve um slide que se apresentou algumas normas que você acaba utilizando bastante. Uhum.
Só pelo que eu entendi, você vai compartilhar esses slides com a gente depois, é isso mesmo? Bom, eu vou deixar contigo e você coloca lá, pode Show, eu mandar, mando para os grupos logo que a tá? gente terminar aqui. Isso, foi esse slide aí que eu lembrei. Uhum. Ah, você chutaria, imaginando do que a gente tem de demanda de igreja, conhecendo da minha questão com guarda-corpo e etc. Essas são as normas que você acaba usando e que acaba também sendo interessantes para a gente quando a gente pensa em arquitetura sacra. Quais outras, além das que talvez você já tenha citado, você acha que é interessante a gente ter em mente quando a gente pensa na arquitetura sacra ou num espaço que acaba sendo um espaço de uso coletivo como um todo, né? As RDCs, elas são resoluções da diretoria clínica, que é voltada para a área da saúde. Uhum, Então, por exemplo, se vocês forem fazer uma cozinha, que pode ser que tenha, porque tem os eventos da própria igreja, aí no momento vocês querem fazer, quero fazer uma cozinha bem estruturada. Aí você pode pegar as normativas das RDCs, que elas têm tanto a questão de boas práticas, quanto o de efeito norma, efeito lei. E então elas têm a questão de cozinha, tem a questão de fluxo de resíduos, como você tem que tratar, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos, que é o PGR. uhum. Então, na área de alimentação é muito forte. Por mais que vocês não vão passar pela vistoria da vigilância sanitária, é bom vocês atenderem, né? Tem algumas igrejas que já atuei que precisou passar pela vigilância, sabia? Se tiver cozinha, vai. Quando algumas festas que são mais expressivas, assim, alguns eventos que são maiores, muitas vezes acaba caindo e a vigilância corre. Então, a cozinha e o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos, eles são importantes. Então, aqui, ó, essa RDC aqui, ó, deixa eu só tirar, RDC 222, que é do PGR, que a gente acaba tendo que seguir, a gente faz até uma planta de fluxo do resíduo. A gente fala o resíduo químico, o resíduo comum, o resíduo reciclável, a gente faz uma planta com setinhas para poder direcionar, para mostrar por onde o resíduo vai passar. E na questão da cozinha, é importante a gente pegar a 7256, que é de ventilação, porque na cozinha tem muita exaustão, né? Então a gente tem que zelar pela qualidade e segurança da comida. E na cozinha é importante a gente pensar em como vai ser preparado, o que, que vai ser feito. Porque a gente não pode, de maneira nenhuma, misturar as ilhas de corte. Por exemplo, se você prepara carne nessa ilha, você não pode fazer salada. Você não pode cortar peixe, você não pode cortar frango. Você tem que ter uma para cada um. Uma para peixe, uma para frango, uma para carne, uma para carne suína, uma para salada e uma para sobremesas. Então, no hospital, o que, que a gente acaba fazendo nessa situação? A gente vem externo, porque como a área do hospital é muito nobre, é muito cara, a gente terceiriza esse serviço, então as comidas já vêm prontas e a gente só tem a área de aquecimento. Então a gente já recebe as comidas congeladas, esquenta e serve as comidas para os pacientes, porque é muito grande, cozinha é grande. E é muito específico, então é melhor a gente comprar externo, porque você vê aquela planta ia caber uma cozinha, metade daquele prédio ia ser a cozinha. Mas para Entendo. vocês também tem alguns casos, vocês têm que pensar no fluxo do próprio. Ah, qual que é o nome que eu sempre fico falando necrotério, mas onde faz o velório? Em Da algum capela mortuária. em alguns casos, vocês têm que pensar nesse fluxo do recebimento. Então, é importante por vocês terem em mente que tem essas normativas e também boa prática, né? Porque onde o carro da funerária não vai chegar pelo local principal, às vezes uma porta dos fundos para poder entrar, aí a pessoa já chega e já está o corpo lá para poder fazer. Eu sempre acabo falando os nomes mais pesados, tá? Falo corpo, paciente, então. Você está acostumado na área médica, né? Você já tem a frieza É, médica na veia na hora de tratar os negócios. não, porque teve uma vez que é pesado. Durante o Covid, eu fiz muito necrotério. Aí eu estava em reunião com a engenheira e o nosso empreiteiro ele estava desconfortável porque a gente estava falando assim o corpo, o necrotério, a mesa do cadáver, não sei o quê. E ele ficava visivelmente desconfortável para falar sobre isso, porque é difícil da gente na construção civil falar sobre isso daí.
Aí ele ficava muito desconfortável, a gente teve que usar outros termos para ele absorver menos. Aí a gente acaba contornando um pouquinho. Para a gente mudar, então, não ficar num assunto tão mórbido, vamos falar de inteligência artificial. Você chegou a Sim, comentar no início do uso da inteligência artificial para poder encontrar informações de norma, né? isso. A gente já conversou, tem algumas coisas que a gente não pode por questão de ética, para não entregar os coleguinhas, de situações de colegas que acham uma informação na inteligência do chat GPT e fala que na norma está escrito aquilo e acaba fazendo umas besteiras, sendo que o chat GPT já errou em dizer algumas coisas de norma. Que conselho você daria para a gente na hora do uso do chat GPT em auxílio a pesquisas por normativas? Então, o ChatGPT ele é muito bom para muitas coisas, e para normativa ele é muito bom também, mas a gente tem que ter um senso crítico, porque ele é muito tendencioso, ele vai de acordo com o que você quer. Então, você vai conversando com ele vai gerando todo um acervo, toda uma biblioteca das conversas que ele teve com você. Então, por exemplo, o meu chat GPT ele é extremamente técnico. Toda vez que eu falo assim, ele fala, você quer que eu lixe as normativas relacionadas à pergunta? Eu falo assim, não, não precisa, que eu perguntei uma coisa aleatória do banco, sei lá. Então, do tanto que eu já pergunto, ele já sabe que eu quero a normativa. Mas no comecinho, eu fiz um teste de uma coisa bem besta, que é em relação, eu perguntei para ele, quem é o pai da aviação? Aí ele falou para mim, Santos Dumont. Aí eu abri uma outra conversa e perguntei em inglês, quem é o pai da aviação? Aí ele falou, os irmãos Wright. Como eu mudei o idioma, ele mudou a resposta. Então, Que assim, safado! é, ele é tendencioso. Então, por exemplo, ele vai sempre tentar trazer a resposta que seja agradável a você. Então, a minha dica que eu falo é, pede para ele exatamente onde está. Você pode falar em qual normativa está? Em qual artigo está dentro da norma? Porque, assim, muitas vezes, eu já perguntei para ele algumas vezes, ele falou assim, está na norma. Aí eu falo assim, eu li a norma inteira e não está. Ele falou assim, eu errei, isso daí é uma boa prática. Então, assim, ele mesmo assume que errou, mas vai na raiz, pega a norma e lê. Então, pede para ele, fala assim, em que artigo está? Eu falo assim, está no artigo 7. Aí você vai lá, lê no artigo 7. Tá lá, então ok. Você pode usar como amarração, tá? Então, confiar no ChatGPT como uma ferramenta. Ele é muito bom para construção de documentos, para construção de... Porque, assim, as imagens que eu usei aqui, eu pedi para ele desenvolver todos os desenhos de fundo aqui. Então, essas referências aqui ao fundo bonitinho, essas setinhas aqui, com os arcos ogivais, com a cruz, eu pedi para ele desenvolver. E ele desenvolveu. Então, assim, você vê que ele é. Ó, aqui, ó, também. Legislação, essas coisas bonitinhas, o hospital com a igreja, isso daqui foi tudo pelo chat GPT mesmo. Então, ele desenvolve as artes, ele desenvolve a estrutura do documento, porque eu faço muito memorando justificativo. Quando eu faço memorando, eu tenho que construir o documento no modelo 5W2H, lá, que é os porquês, o quanto vai ser, etc e tal. E ele desenvolve muito bem, mas aí a gente, enquanto profissional, tem que alimentar com informação técnica e ter o senso crítico, né? Porque o ChatGPT ele não tem, tá? Então, ChatGPT, consultou alguma normativa, alguma coisa específica que te deu um número e que te deu uma orientação muito específica, lê a norma. Não confia 100%. Usar ele como uma ferramenta para a busca, mas não como a informação final, né? Exatamente. Porque, assim, você pode perguntar para o ChatGPT, falando assim, de novo, a normativa lá do guarda-corpo. Qual normativa são relacionadas ao guarda-corpo? Ele vai listar um monte de normativa. Eu já peguei casos dele me dar normas que já estavam, não estavam mais valendo. Então, eu ia no site da ABNT, pesquisava a norma e falava assim, olha, essa ABNT já não está, ela foi cancelada, ela foi substituída. Eu ia para outra normativa e lia. Então, assim, pegar, entrar lá no site da ABNT e ler. Assim, ele vai te listar, ele vai te dar uma boa ferramenta porque ele vai te direcionar, lê a norma X, Y e Z. Aí você pelo menos sabe o que você vai ler. Então ele te direciona muito bem como fontes bibliográficas, talvez,
para você ir lá e ter a leitura. Eu acho que ele é muito bom nesse aspecto, mas nós, enquanto profissionais, não podemos ficar reféns a ter a resposta única e especificamente de lá. O ChatGPT é uma boa ferramenta, mas é enquanto ferramenta, que é igual o CAD. O CAD não vai desenhar sozinho para a gente. A gente vai ter que ir lá, esmiuçar tudo, o Revit também, se você não tiver uma boa família. Então, ele é só uma ferramenta. Quem é o profissional que está usando é a gente. Eu curioso, você fala, se não tiver uma boa família, quem não é da área vai pensar o quê? Se você não for bem criado, seu pai e sua mãe não estiver contigo, não ter boa família. Meu cara, não, e recentemente eu comecei a usar pela primeira vez ChatGPT para fazer pesquisa, para escrever um artigo. E aí foi bem interessante, eu comecei a experimentar justamente de preciso dessa informação, onde ela está, me envia o link. E aí você consegue conferir pelo próprio ChatGPT, ele já vai te mandar o linkzinho, você vai conferindo todas as informações, onde realmente está publicado, então vale isso aí de sugestão para quem ainda não já não está com essas manhas. E se você tiver qualquer manha também que auxilie ainda mais, para quem não está no encontrão hoje, deixe nos comentários aqui do vídeo de sugestões de como utilizar o ChatGPT para isso. Muito bem. E aí, pessoal, temos perguntas? Eu puxei algumas aqui já. Curiosidades. Kleber, se alguém que está assistindo esse vídeo, eu sou da galera da arquitetura sacra, eu espero que ninguém traia a arquitetura sacra para querer ser rico trabalhando com arquitetura hospitalar. Eu não sou rico, não. Mas se alguém quiser se aprofundar, talvez, também em arquitetura hospitalar, quais sugestões você faria de cursos, como se fazer uma formação, boas instituições, como que é esse caminho, como que é trabalhar, inclusive, com arquitetura hospitalar? Eu acho que vale abrir também essa possibilidade para quem está nos assistindo nesse bate-papo. Como que foi esse caminho que você fez? E você mesmo estava falando, né? Dentro da arquitetura hospitalar, você ainda está entrando agora num recorte mais específico, a arquitetura hospitalar psiquiátrica. Uhum. Quais sugestões você daria se alguém quiser fazer uma especialização, algum curso também em arquitetura hospitalar? Como que pode ser feito aí? Conta para nós. Hoje em dia, depois do Covid, abriram vários cursos de arquitetura hospitalar, e hoje em dia, para você trabalhar na área, geralmente eles pedem a pós-graduação, né, em arquitetura hospitalar. Eu fiz a pós-graduação do Einstein, que é muito bom. Lá eles têm instituição de ensino e pesquisa, e lá você conhece muito o hospital, porque lá é um mundo perfeito, é um mundo ideal. Então, você tem dinheiro para fazer as coisas, você tem espaço, e por mais que seja de... E também tem essa questão de você lidar muito com a arquitetura judaica, né? Então, você tem os elementos judaicos lá, que eu acho que a gente conversou sobre, que na porta eles colocam um pedacinho do Torá, né? Que aí... tá mudo. É verdade, você não falou sobre isso, essa questão da Torá. Conta mais como que é isso. Não, eles só colocam um pedacinho do Torá num vidrinho no batente da porta, que aí eles deixam lá. Aí, se você for no Einstein, a maioria das salas tem. Se não tiver, em um momento eles vão colocar. Porque como muda muito, o hospital ele sempre está em mudança, aí eles acabam tirando, né? Ou alguém arranca, que no hospital tem muito vandalismo também, né? Que o pessoal está muito irritado, está muito no extremo e acaba destruindo as coisas lá. Mas então, voltando na questão do curso, lá era muito bom por conta do estágio, né? Que o estágio lá você visita o hospital inteiro. Você entra até no entreforro do centro cirúrgico. Então, assim, você vê cada área do hospital mesmo. Então, vale super a pena porque você vê como deve ser feito. Hoje em dia eu trabalho para o SUS, né? Então, é bem difícil porque a gente se depara muito com a dificuldade de verba. Porque, por exemplo, para eu comprar uma cadeira é um parto. Mas, assim, pelo menos eu sei como deve ser feito e hoje em dia eu trabalho em ter ferramentas para conseguir fazer. E eu acho que o pessoal da arquitetura sacra, se quiser ir para hospitalar, eu acho que é muito benéfico, principalmente nas Santa Casas, na Beneficência Portuguesa, porque assim você consegue juntar muito essas duas áreas, e eles ainda são
são hospitais que respeitam muito essa questão da religiosidade dentro da instituição. Então, é muito bom, eu acho muito benéfico, porque, assim, os hospitais, eles estão perdendo essa característica do acolhimento enquanto ser humano, enquanto pessoa. Eles acabam indo muito para a questão do acolhimento saúde, mas esquece que as pessoas às vezes estão carentes disso daí, porque, por exemplo, no SUS, a gente recebe muito morador de rua, a gente recebe dependentes químicos que estão largados na rua. Então, assim, essas pessoas não precisam só do tratamento da carne, eles precisam do tratamento da alma. Então, assim, quem vai dar esse tratamento? Então, eu acho que é muito benéfico vocês, enquanto arquitetos da área sacra, trazerem esse conhecimento para outras áreas também, porque, por exemplo, na arquitetura hospitalar você tem essas pequenas oportunidades, não é sempre, né, de você trazer essa visão. Então, por exemplo, eu vendo muito, porque eu realmente não sabia da existência da arquitetura sacra até conhecer o amigo. Então, conhecendo a área dele, eu fala assim, não, já trabalhei até com isso, nem percebi, né? Aí a gente começa a ter uma visão um pouco mais criteriosa, porque eu falo assim, não, existe legislação para isso. Legislação não, orientações, né? Aí eu falo assim, não, vamos pensar, vamos aplicar, porque a gente sempre aprende, até porque minha área nasceu da área dele, né, da área de vocês. Então eu tenho muito o que aprender, né, para tornar o espaço hospitalar mais humano. E você perguntou em relação a como eu entrei nessa área, né? Eu saí da faculdade querendo isso já. Então, no meu último ano de faculdade, eu já queria trabalhar com isso, porque eu cresci muito dentro do ambiente da área da saúde. Minha madrinha é enfermeira, eu vivia no hospital, mas eu não vivia no hospital doente. Eu ia para o hospital para ser paparicado, porque ela me levava lá para ver as amigas dela. Então, assim, o ambiente hospitalar, para mim, não é uma coisa que assusta. Eu vou para lá, eu me sinto bem, eu me sinto confortável dentro de um hospital. Então, eu devo muito à minha madrinha, né, de tirar esse estigma do hospital de ser um ambiente ruim, e o meu intuito é fazer com que outras pessoas se sintam assim também, através da arquitetura, né, possibilitar espaços humanos que possam ser acolhedores para os pacientes, né, ou que permitam também que os profissionais da área da saúde ou outros profissionais de fora, que eles possam acolher de uma maneira mais humana o paciente, né, então sempre pensando nessas pequenas mudanças e em como a gente pode mudar, né, a arquitetura, né, das edificações, porque, por exemplo, UPA, eles têm uma cartilha de quais ambientes tem que ter e como tem que seguir, mas a gente pode fazer umas alterações, a gente pode incluir um ambiente ou outro, a muito custo, né, mas se a gente justificar bem, que é igual eu falei, a gente tem que dominar a norma para a gente não ser dominado por ela. Então, assim, se eu domino muito bem a norma, eu consigo defender muito bem meu projeto. Então, assim, não vai ter uma pessoa que vai mudar uma porta de lugar. Porque eu falo assim, não, essa porta está aqui por conta disso, disso, disso. Eu estou pedindo uma cadeira de obeso porque eu tenho que atender 5% de assentos para pessoas obesas. Então, tem a questão do banheiro para paciente hospitalizado, que isso está na 90/50, mas ainda está como caráter orientativo, que paciente hospitalizado é o que usa a bolsinha de colostomia lá. Eles precisam lavar a bolsinha e é um banheiro diferente. Então, assim, em metrô já tem, mas em outros lugares, né? A gente pensa na igreja como espaço de acolhimento, a pessoa vai lá geralmente quando ela está doente, né? Quando ela está mal. Tem muita gente que não tem o hábito de ir na igreja sempre, quando está bem. Tem gente que só vai na igreja quando está mal. Então, a gente tem que acolher nessas pequenas coisas, né? Uma rampa de acesso para o cadeirante, um banheiro adequado para um paciente que é ostomizado. Então, assim, nessas pequenas coisas a gente consegue acolher o não é paciente, é as pessoas. Tá? Então, eu acho Na igreja, que o paciente vira fiel. é o fiel, isso. Na verdade, as pessoas não estão tão fiel assim, não. Ela está indo só quando precisa. Foi fiel pelo menos naquele momento. É. Queremos desejar que ela continue, então, realmente o papel da Então, arquitetura é importante de poder acolher. para fidelizar a pessoa, né, para ela realmente se tornar fiel, a gente tem que abraçar, né? Então, a gente tem que tratar bem. Então, ver as necessidades
que muitas vezes não são ditas, né? Que, por exemplo, minha prima, ela precisou utilizar a bolsa de ileostomia. E para ela ir ao banheiro era uma dificuldade absurda. Ela tinha que lavar, ela tinha que pegar uma garrafinha d'água no restaurante para poder lavar a bolsinha dela no banheiro PCD, né? E não tinha condição para ela poder fazer isso. Ela me mostrou a dificuldade, é difícil. E ainda mais depois do Covid, apareceu muita gente que teve problema intestinal e muita gente precisou da bolsinha de colostomia ou ileostomia. Então, tá na norma, tá na 90/50, mas ela não é obrigatória. Então, mas, por exemplo, tem um banheiro nesse aspecto, já pode ajudar. Não necessariamente em todas as igrejas, mas numa igreja que fica na área de pacientes gastrointestinais próximo ao HC. Poderia já se pensar em ter isso, porque você vê o entorno, vê a necessidade, tem um hospital referência em pacientes gastrointestinais. Vamos pensar nele, nesse paciente, que o parente vai vir para cá, ou vai trazer o paciente para cá, vamos ver as necessidades dele, dessas pessoas. Então, acho que a gente, enquanto arquiteto, a gente tem esse poder, a gente pode acolher pela edificação. Né? Então, eu acho que eu entrei nessa área justamente por isso, porque eu quero fazer com que as pessoas se sintam bem no ambiente que eu me sinto bem. E é difícil você se sentir bem no hospital, porque as pessoas vão lá porque estão perdendo parente, estão doentes, estão mal. Então, eu quero que as pessoas se sintam bem no ambiente ruim desses, né? Para você, cheiro de hospital, comida de hospital não é problema, né? Cheiro de hospital É é trabalho. legal, comida de hospital é até boa. Água sanitária. Muito bem. E aí, meu povo, quem está aqui online, alguma pergunta para o Kleber? Não? Silence. Todos bem? Alguém querendo mudar para arquitetura hospitalar? Não, né? Não me traiam na arquitetura sacra, por favor. A gente pode tentar organizar, aproveitando as artistas aqui, de criar algumas artes para uma arquitetura hospitalar, né? Para dar vida. Inclusive, eu gosto muito aqui no Santa Maggiore, na Paulista. Já trabalhei lá. Como é? Eu trabalhei durante a Covid inteira no Santa Maggiore, que é Prevent Senior. Sério? Então, lá na entrada, na recepção de entrada, tem um políptico do Cláudio Pastro, que é muito interessante, que são as curas de Jesus. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui para mostrar como curiosidade. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Jesus. Santa Maggiore. Tem algumas imagens. Achei uma foto aqui. Posso compartilhar minha tela rapidinho? Sim? Uhum. A gente tem no YouTube, aproveitando para fazer uma divulgação para a FASMA, um seminário de arquitetura em que foi tratado sobre essa configuração. É esse painel aqui, ó, é um conjunto de 7 cenas, que vai desse tom esverdeado até o roxo. E aí nele são várias representações de Jesus em alguns momentos de cura. Então a gente tem, por exemplo, aqui a hemorroíça que toca a orla do manto de Jesus e sua hemorragia é curada imediatamente. Aqui o cego de nascença, que Jesus toca os olhos dele com a lama e ele volta a enxergar. Aqui a ressurreição de Lázaro, que está aqui envolto em faixas, saindo para fora. Então esse é um espaço de arquitetura hospitalar e nele uma composição do maior nome da arte sacra brasileira contemporânea. Então, se não para trabalhar na produção da arquitetura como um todo, quem sabe ao menos para encher de vida e espiritualidade esses espaços com as nossas artes, já que temos alguns artistas aqui nesse encontro de hoje, que seja, quem sabe, esse nosso encontro um convite também a esse pensar. Eu gosto bastante das artes que temos, até na fachada ali do Santa Maggiore tem umas representações bem interessantes, né? Uns painéis em metal e tudo mais. Mas, enfim, é isso, meu povo. Então,
agradeço muito a todos vocês pela presença de hoje, a todos que estão assistindo a gente online também. Muito obrigado pela dedicação do seu tempo. Não deixem de comentar aqui nos comentários do vídeo o que você achou, qualquer contribuição a mais para servir de pesquisa para os colegas que forem assistindo depois. Ao meu querido amigo Cléber Pessoa, muito, muito obrigado, cara, pela disponibilidade. Dezembro já é correria, final de ano, todo mundo já naquele ritmo de tipo, já vai ficar tudo para depois do ano novo. E ainda assim, você se disponibilizar de estar aqui com a gente, veio correndo depois do trabalho, das suas atividades, para poder estar aqui. Então, de verdade, muito obrigado. E, queridos alunos, fechamos o nosso plano, então. Mas, se Deus quiser, seguimos no ano que vem com os nossos encontrões. Então, na segunda de janeiro, temos encontrão, tá? Já vai ser a primeira semana de aula na FASBA, mas como eu dou aula na segunda semana, vai ser mais tranquilo. Para quem ainda está estudando na FASBA, não vai estar com a gente, mas aqueles que já terminaram, fica o convite. Então, na segunda semana de janeiro, na segunda de janeiro, temos o nosso encontrão, que vai ser no dia 12 de janeiro. E, como teremos agora Natal e Ano Novo, aproveito para desejar a todos vocês um Natal de muita luz e muita paz, que as meditações próprias dessa época do ano, o mistério da encarnação de nosso Senhor, Ele que sendo Deus Todo-Poderoso, obediente à vontade do Pai, se faz homem e habita em nosso meio, e o faz de uma maneira muito pobre e humilde, tocando as nossas dores, alcançando as nossas enfermidades, chegando a menor das fraquezas, e a reflexão sobre esse mistério possa trazer muita luz e vida para a nossa vida. Falamos aqui de assuntos muito mórbidos hoje, com a arquitetura hospitalar, mas a morte é o nosso não fim último, a gente sabe disso. Nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição da carne, e o cremos porque Jesus se fez homem, habitou em nosso meio, e sendo homem, salvou toda a nossa vida e nossa vida como um todo, também a nossa carne. Então, que seja um Natal abençoado, que o grande mistério de amor desse menino que nasce num curral, numa manjedoura, possa tocar as nossas vidas e trazer muita paz e luz. Que a nossa vida tenha muito mais vida ao refletir o mistério do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse dia de hoje, em especial, que celebramos a Imaculada Conceição de Maria, ela, que para nós católicos é concebida sem o pecado original, a única das criaturas preservada do pecado original, porque ela já estava sendo preparada por Deus para ser a mãe do Salvador. Então, se ela é fértil da qual nasce a videira, essa terra precisou ser bem preparada. Então, por isso celebramos hoje, 8 de dezembro, a Imaculada Conceição de Maria, ou seja, Maria concebida sem o pecado original. Isso não necessariamente define uma predestinação. Refletir sobre a Imaculada Conceição de Maria é entender que Deus tem um propósito em nossa vida. E assim como ela foi escolhida para ser a mãe do Senhor, mas só o foi porque ela disse sim, Deus também tem um grande propósito para a gente. E esse propósito só vai acontecer se nós também dissermos sim. Quando chamaram Jesus para falar que a mãe dele estava ali do lado de fora, junto com os seus parentes, seus irmãos, Jesus fala: quem é minha mãe, quem é meu irmão? Todo aquele que cumpre a vontade do Pai, essa é minha mãe, minha irmã e meu irmão. Então, que sejamos cumpridores da palavra do Senhor, do desejo do Senhor, da boa nova do Senhor nas nossas vidas, e que, como o Kleber reforçou tantas vezes na fala de hoje, tocando, buscando estar no lugar daqueles que usam da nossa arquitetura, que a nossa arquitetura possa também ser um instrumento de bem-estar, um instrumento de acolhida, um instrumento de contato com Deus. Essa é a grande beleza de trabalhar com arquitetura e com arte sacra. Tocar a vida das pessoas no lugar onde elas habitam, no lugar onde elas estão, no lugar onde elas estão buscando ajuda, cura, vida, salvação. Então, que o nosso trabalho seja sempre também de muita luz, que vocês tenham um abençoado Natal e que 2026 seja um ano tão incrível e muito melhor do que foi 2025. Muito obrigado. Um beijo a vocês. Fiquem com Deus e até ano que vem. O nosso encontro, então, dia 12 de janeiro, se Deus quiser.
Beijo, beijo. Boa noite, meu. Tchau.